Apocalipse se tornou um substantivo para descrever distúrbios existentes no mundo todo, ou pelo menos aqui no Brasil. Quando as pessoas falam Apocalipse, elas estão se referindo a um momento muito difícil. E isso é muito constante entre o povo brasileiro. Vocês podem ouvir a respeito da guerra na Ucrânia, e certamente uma pessoa que teve contato com a Bíblia dirá que isso é o Apocalipse. Mais estimativamente de 300 mil pessoas foram mortas devido a essa guerra. As pessoas chamam isso de Apocalipse. De semelhante modo, quando olham ali para a faixa de Gaza, da guerra de Israel com Hamas, e veem mais de 40 mil mortos, as pessoas chamam isso de Apocalipse. Indignados, pontuam também sobre aquele terremoto que aconteceu na Turquia, onde ceifou aí um pouco mais de 40 mil pessoas. E as pessoas chamam isso de Apocalipse. No Brasil, nas últimas décadas, cresceu absurdamente a taxa de homicídio, desde a década de 80 até o ano de 2022, onde conta-se os homicídios por ano. É um número tão alto que, juntando Rafael Fernandes, Pau dos Ferros e São Francisco do Oeste, é o que temos de mortos por ano no Brasil, em torno de 40 mil mortos. É um número repetitivo, não é? Mas as pessoas chamam isso de Apocalipse. Imagine todo ano essas 3 cidades serem exterminadas no Brasil. Nesse número gigantesco, temos no meio dessa brutalidade um adolescente de 16 anos que for adotado e mata a família a sangue frio. E as pessoas olham esse desastre e chamam de Apocalipse. E sem falar, irmãos, do encarecimento que estamos vivendo. É uma inflação tão alta que todos os dias, certamente, vocês acordam pensando que não pode ficar mais caras as coisas e ficam. E as pessoas novamente afirmam que isso é o Apocalipse. Mas, será que realmente isso tudo é o Apocalipse? Em outras palavras, já chegamos ao tempo que conhecemos como a grande tribulação? Hoje conheceremos esse juízo que Deus tem para purificar ao mundo e seremos encarregados de avisar a esse mundo sem Deus. Leiamos o texto então de Apocalipse, capítulo 6. Apocalipse, capítulo 6, a partir do verso 1, nos é dito o seguinte: Vi, quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e eu vi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e a seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz do meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário. E não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, vem.
E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhe dado autoridade sobre a quarta parte da terra para matar, a espada pela fome, com mortandade e por meio das feras da terra. O texto em questão recebeu diversas interpretações por diferentes tradições cristãs. Não só esse texto que lemos, mas agora todo o restante de Apocalipse há uma diversidade grande de interpretações. E vocês procurarão na internet e encontrarão diversas explicações para este mesmo texto. A nossa posição não é formada apenas com esse texto e o livro de Apocalipse. A nossa posição, ela é construída a partir de Gênesis até Apocalipse. Logo, não tem como eu explicar a nossa posição nesta pregação, porque não temos tempo e temos capacidade para ouvir muita informação agora. Dito isto, alguns acreditarão que esse evento difícil, a qual nós acabamos de ler, já aconteceu logo no início da igreja, ali na queda de Jerusalém. Essas pessoas usarão até os textos de Flávio Josefo, que foi um judeu, para corporificar e dar nome a cada aspecto dessa tribulação ali, nessa perseguição aos judeus. Já uma outra posição acredita que tais eventos estão ocorrendo ao longo da história da igreja sem uma sequência ou cronograma. Aqui e acolá vai acontecendo, vai aparecendo detalhes que foram descritos no livro de Apocalipse. Exemplificar isso, poderíamos taxar, segundo essa posição, os grandes algozes da humanidade, como Hitler e outros nessa categoria, como anticristo. Então essa posição entende que Apocalipse não está falando de um período específico, mas desse período em que a igreja sofre grandes perseguições. Já uma outra posição crê que é apenas uma metáfora para falar do bem e do mal lutando desde o início da humanidade. A nossa posição crê que esses eventos ainda não chegaram, ainda chegarão. E quando chegar, nós, a igreja, não estará mais aqui. Há já um debate, e outro um pouco mudando se a igreja vai estar ou não, mas, em suma, esses eventos ainda não ocorreram, ainda hão de acontecer. Um outro ponto que divide águas aqui são esses ciclos de 7 castigos. Se vocês lerem até o fim de Apocalipse, perceberão que serão 7 selos, 7 taças, na verdade 7 trombetas e 7 taças. Há alguns, como um grupo, que crê que Israel e igreja é a mesma coisa ou continua, e o povo de Deus sempre foi a igreja e foi Israel. Então, eles dirão normalmente que aqui é apenas uma recontagem do mesmo castigo. É uma visão diferente do castigo de Deus, da ira de Deus. Mas nós não concordamos com eles. Entendemos que são castigos diferentes. E um dos motivos é justamente a dureza crescente existente em cada um desses castigos. Por exemplo, no primeiro grupo de 7, vocês observarão que 1/4 da humanidade morrerá. No segundo grupo de 7, 1/3 da humanidade morrerá. No terceiro, será toda a humanidade rebelde. Agora, vocês percebem que há uma progressão. Então, por esse e outros motivos, nós entendemos que são
castigos diferentes. As taças, na verdade, os selos, as trombetas e as taças. Depois, em outras pregações, eu fornecerei mais informações do relacionamento entre esses castigos. Mas até aqui, guardem isso. Nós entendemos que esses eventos ainda não aconteceram e que eles são distintos. Isso é muito importante de sabermos, e vocês também, para que vocês não fiquem confusos, porque quando vocês saírem daqui, normalmente ou com muita facilidade, vocês encontrarão pessoas que terão essas outras posições e verão vídeos que terão essas outras posições. Então, para que vocês não fiquem confusos, vocês já sabem que existem essas possibilidades e nós seguimos essa aqui que eu acabei de explicar. Tendo isso em mente, vamos aqui para o texto. Quem é este Cordeiro? Já tratamos disso, é Jesus Cristo, capítulo 5, trabalha isso bem, e caso vocês queiram mais detalhes, podem ir lá no YouTube ver a pregação. Mas perceba que não somente o Cordeiro, mas aqueles 4 seres viventes, podem ser serafins, podem ser querubins, que estão adorando a Deus, fazem parte desse ato de julgamento. E o Cordeiro aqui é o responsável por desencadear todos esses eventos, todos esses castigos, todas essas vindas dos cavaleiros. À medida que ele quebra o selo, lembra que naquela época o livro, na verdade era um rolo, ele era gotejado cera sobre o livro para fechá-lo, para selá-lo, e para vê-lo você precisava quebrar o selo, quebrar a cera. E quando você quebrava, então você poderia desprender o rolo, então ler. Então é isso aqui que Jesus está fazendo, quebrando selo por selo. E à medida que ele quebra cada selo, surge um flagelo, e em seguida esse flagelo é aumentado ou acarreta um segundo flagelo. E por que João vê cavalos e cavaleiros aqui? Porque Jesus está exatamente aludindo ao livro de Zacarias. Se vocês tiverem Zacarias capítulo 1 e capítulo 6, lá Deus usa essas figuras para castigar e se vingar da terra, de maneira assim completa, em resposta ao cativeiro de Israel. É Deus quem está castigando este mundo. Isso aqui deixa-nos bem preso. É Deus. Da mesma forma que ele prometeu fazer isso lá em Zacarias, ele fará no futuro. É ele que está fazendo isso aqui. Muito se perde tentando descobrir a identidade desses cavaleiros e como é o aspecto deles, mas nós perdemos o que é principal nesse texto, que é Deus. Estamos fazendo uma menção ao livro de Zacarias, onde Deus promete vingança. A figura, então, que surge é um cavalo branco. E esse cavalo branco e seu cavaleiro é um tanto quanto controverso. Por quê? Um cavalo branco de coroa, que recebeu a coroa e sai vencendo para vencer. Isso parece muito a figura de Jesus Cristo, não é verdade? Você abre capítulo 19 e nos é dito que ele está descendo num cavalo branco e ele tem êxito nesta vinda. Então, muitos acreditarão que aqui está falando da vinda de Jesus Cristo, mas como encaixar Jesus Cristo nesse cavalo branco, especificamente aqui, se ele está no céu quebrando os selos? Então não pode ser ele. Só que se parece muito com ele. E aqui está o grande X da questão. É um ser que se parece com ele, é um ser
que recebe poder, né, a coroa, autoridade, honra. É um ser que tem força, tem poder, ele tem vitória, mas não é Jesus Cristo. Quem é? No livro de Apocalipse, Satanás tenta mimetizar a Trindade. Ele tenta imitar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aqui nós temos a primeira figura da imitação satânica: o anticristo, a imitação de Cristo. Se parece com Cristo, anda como Cristo, mas não é Cristo. O anticristo. E o anticristo é a marca do início desse período chamado a Grande Tribulação. Lá no livro de Daniel, não precisam abrir lá, no capítulo 9, Daniel recebe a informação que o povo dele sofrerá um cativeiro maior do que 70 anos, mais de 70 semanas de anos. E neste período, na verdade, na última semana, aparecerá, após a morte do ungido, do Messias, aparecerá um príncipe que enganará a muitos e ao povo judeu, e ele será o principal perseguidor do povo judeu. Está aqui ele, o anticristo. Por isso e outros motivos, entendemos que aqui começa a grande tribulação, porque o anticristo aparece. O texto nos diz que ele saiu para vencer, ou seja, ele tem êxito em tudo que ele faz, não importa o que precisa ser feito, ele fará de qualquer forma para alcançar esse objetivo, e ele consegue esse objetivo. E este período nos dá uma marca de egoísmo. Egoísmo. Por quê? Sabe aquela frase? Não importa os meios. O que importa é o fim. O fim justifica os meios. Agora imagine que o teu objetivo seja passar por cima e por todos. O fim justifica os meios. Logo, esse período, com a vinda do anticristo, ressalta esse egocentrismo, esse egoísmo, essa vontade desenfreada e implacável. Hoje em dia, vemos isso com frequência. Vocês podem se recordar de pessoas fazendo isso na política, no ramo do trabalho, até mesmo na família, fazendo de tudo, mentindo, matando, trapaceando, para alcançar os seus objetivos. Porém, diferente do que nós vemos agora, em certa escala menor, este homem não terá ninguém que possa detê-lo neste período. Quando ouvimos a respeito disso na política, isso nos enoja muito. Descobrir, como a história que eu ouvi de um político aqui no Ceará, que mandou matar o prefeito para que o filho dele, o vice, se tornasse prefeito. Já pensou? Mas o anticristo ainda não apareceu. E quando ele aparecer, isso será muito pior. E as pessoas farão isso com muito mais frequência. A ética da vida. Isso será uma história para a carochinha. A ética da vida. A teoria de Darwin captura muito bem o que eu estou tentando expressar aqui. O livro dele, originalmente, tem o seguinte título: A origem das espécies por meio da seleção natural ou preservação das raças superiores na luta pela vida. Ou seja, quem merece viver é quem é superior. Se você é inferior, você merece
morrer. Quem for mais forte sobreviverá e terá tudo de bom e de melhor. O Estado, os poderosos e até os indivíduos mais insignificantes passarão por cima de quem quer que seja para alcançar os seus objetivos. Dia após dia, globalmente, não é só no Brasil não, irmãos, é no mundo todo. Dia após dia, as pessoas estão perseguindo a extinção das leis eternas que barram a maldade do homem em prol da liberdade, para que o homem desenvolvido alcance o seu bem-estar. Mas a grande pergunta é o seguinte: bem-estar de quem? Porque o meu bem-estar pode não ser o seu. E quando isso acontecer, quem vai me impedir de lutar pelo meu bem-estar em detrimento do seu? O mundo está cada vez mais extirpando Deus para a chegada do anticristo. Lembre-se da situação difícil daquelas igrejas, as 7 igrejas que expomos aqui. Jesus está dizendo para elas o seguinte: antes de melhorar, as coisas no mundo piorarão. Isso parece até uma loucura, né? Uma pessoa que está desanimada, abatida, aí chega o próprio Jesus Cristo batendo nas costas, dizendo assim: ó, vai piorar as coisas. Mas graças a Deus que a igreja não vai estar mais aqui na nossa visão. Mas lembra de Domiciano, que está perseguindo a igreja? Virá alguém pior do que ele, muito pior. Os grandes homicidas ao longo desse período, nós chamamos de história humana, apenas pré-anunciam a vinda deste homem. Vocês olham para Mao Tse Tung, Mussolini, Hitler e outros e dizem: esses caras têm tudo para ser o anticristo, por que eles não podem ser? Na verdade, eles estão sendo pequenas imagens, nos dando um prelúdio daquele homem que virá. Existe uma expectativa na melhora humana por várias vertentes, não só religiosa, como também não religiosa. A Bíblia traz um pessimismo necessário. O homem não ficará bonzinho com mais educação. Sabe aquelas redações que as pessoas fazem para resolver o problema social com mais educação? Do contrário, o homem ficará mais hábil para impetrar o seu próprio mal. As nações ou estados não cuidarão do povo, mas serão máquinas de fazer linguiça com carne humana. E nenhuma religião trará a paz mundial. Na verdade, haverá um aumento do engano. Essa é a realidade que a Bíblia nos diz. Por isso, devemos ter cuidado com propostas miraculosas para consertar o mundo, porque esse mundo não tem um outro conserto a não ser o Cordeiro que está abrindo o selo, trazendo juízo sobre o mundo todo. A limpeza de Deus dói, mas é a única maneira que esse mundo será consertado. E por isso nós devemos avisar as pessoas desse fim terrível, dessa imundícia que piorará o mundo. A igreja não passará por esse castigo, mas a gente tem essa missão. O segundo selo então agora é quebrado, e um novo cavaleiro surge. Esse cavalo lembra muito o sangue, né? A cor vermelha e tudo. Ficamos tentando descobrir o significado dessas cores, mas agora nos é dito que o mundo está em guerra. Algumas pessoas interpretarão esse versículo dizendo que não é guerra entre nações, porém guerras civis entre o próprio povo. Seja aqui ou ali, de fato, o mundo todo estará em guerra. E pelo mundo todo estar em guerra,
não é algo bom de se ouvir. E esta espada que foi dada a este cavaleiro, né, uma espada grande, mostra a operosidade, a grande mortandade que o próprio Deus está dando a esse cavaleiro. Isso nos lembra, sim, do juízo de Deus já predito no Antigo Testamento que viria sobre espada, mas o uso aqui é de uma arma fatal e grande, trazendo sobre o mundo todo. Deixa eu lhe dizer uma poesia aqui sobre guerra. O dia cotidiano e seguro é submerso por terror constante. Tudo que é mais natural de se ter perde-se dolorosamente para um estranho. Patrimônios, sonhos, amigos, água, comida, família e até a vida torna-se lama vibrante. Tudo cheira mal, busca-se desesperadamente sobreviver por mais um instante. Quem nela entra, morre, certa tem a final. Os corpos que se movimentam para fora dela são zumbis mutilados por dentro. Então, isso tudo, irmãos, se vocês tiverem ou tiveram a tristeza de ver aqueles vídeos feitos lá na Ucrânia, no cenário de guerra, imagine isso espalhado pelo mundo inteiro. Cidades devastadas. Você não tem nem o mínimo que é necessário para viver. Mas algumas pessoas dirão: nós já passamos por coisas assim, a Primeira, Segunda Guerra Mundial. Mas novamente, essas guerras são prelúdios dessa que virá. Se a Primeira e a Segunda Guerra foram grandes, essa será muito maior. Existe um livro com o seguinte título: Deus realmente ordenou o genocídio? Ou genocídios? Em outras palavras, Deus realmente ordenou exterminar povos por completo? Esse é um tema muito difícil em nossa cultura. Ainda mais quando quem segura a espada são pessoas cruéis, maléficas e sem beleza. Que é o dilema que Abacuque passa. Por que, Deus? Por que o Senhor faz isso conosco usando pessoas tão cruéis? Mas veja só. Lembra da canção dos anjos? O Senhor que é o Criador de tudo, o Senhor que merece honra, louvor e glória. E o homem aqui em Apocalipse, que faz a terra sua morada, está rebelde, tentando até mesmo matar o próprio Deus. E o que Deus faz? Romanos 1. Entrega o homem a seu próprio pecado. O homem rebelde é entregue à sua própria maldade. Há algum tempo, pensa-se nas guerras como uma atividade planejada por grandes poderosos, famílias, empresas com muito recurso. Certamente vocês já ouviram falar na teoria dos Illuminatis, que estão movimentando o mundo e planejando uma nova ordem mundial, a qual será seguida por um genocídio para harmonizar o mundo. Eu peço que vocês deixem isso um pouco de lado, o fator humano que dispara o gatilho. E eu quero que vocês olhem especificamente para quem está quebrando esse selo. Independentemente se essas guerras há uma orquestração, uma orquestra de xadrez de grandes poderosos que não sabemos se realmente há, não há uma bala sequer que saia se Deus não permitir. Aqui nós estamos vendo o motivo dessa guerra. Deus trazendo
juízo sobre a terra para limpar a terra e trazer o homem ao arrependimento. Mas ele não nos diz o motivo das outras guerras. Porém, ele está no controle de todas elas, seja qual for. Assim como a guerra não é um acidente, esta, na verdade, não é um acidente, as outras também não são. E devemos, irmãos, avisar o mundo todo que buscam paz sem Deus, que não há como eles encontrarem paz sem Deus, a não ser guerra. Esse é o grande dilema do mundo. Temis é uma divindade grega por meio da qual a justiça é definida. Estou pegando essa definição aqui do Supremo Tribunal Federal de Justiça, o STF. A deusa Temis, aquela mulher que está lá diante do Supremo Tribunal Federal, segurando uma balança e uma espada. E ela não é motivada pelas paixões humanas. Por esse motivo, ela usa venda para que julgue retamente e usa a balança. Só que existe uma outra figura aqui usando balança também. Qual é essa figura? O terceiro cavaleiro, no cavalo preto. O texto nos diz que o terceiro ser vivente chama esse terceiro cavaleiro, e quando ele surge, uma voz entre os seres viventes clama: uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário. O que significa isso? Um denário significa um dia de trabalho. Hoje em dia equivale a R$50. Pegando aí o salário mínimo, fazendo a média entre 30 dias. Agora imagine só, você pagando um dia de trabalho para comprar um saco de arroz. Você trabalha o dia todo e só consegue comprar um saco de arroz. É isso que o texto está dizendo. Aumente tudo. Aumente não somente o trigo e a cevada. A cevada aqui seria um alimento não tão comestível, dado aos animais, mas mesmo este seria encarecido. Porém, não toque no óleo nem no vinho, que seriam os itens alimentícios mais caros. Isso significa que as coisas baratas ficariam caras e as coisas caras ficariam ainda caras? Não. Aqui é um jogo para mostrar que toda a população, ou pelo menos a maioria da população, sofreria com uma inflação desenfreada, enquanto um grupo ainda estaria se beneficiando, ainda estaria esbanjando riquezas. Essa desigualdade existente no mundo, nos é dito que na época da grande tribulação isso ficará ainda maior. Temos um período, veja bem, marcado por uma ambição egoísta desenfreada. E aí surge a guerra. Povos egoístas agora vão guerrear pelos seus próprios interesses. E qual é a consequência disso? A escassez de recursos. O mundo todo sem recursos. Um ambiente assim, podemos ter alguns exemplos na história humana. A Rússia, por exemplo, passou por isso 2 vezes nos últimos anos. No fim da União Soviética e no início da Grande Guerra. No fim da União Soviética, pouparei vocês das descrições difíceis. Mas agora, que foi mais rápido,
quando começou-se a guerra e as sanções dos países entraram na Rússia e as empresas estrangeiras saíram, houve uma enxurrada de desempregos, a moeda despencou, os produtos aumentaram de preço e houve assim rapidamente dentro do país uma inflação. E as pessoas assim de baixo sofreram bastante com isso. Mas isso foi logo controlado. A Quinta-feira Negra de 1929 marcou muitos norte-americanos e alguns brasileiros que do dia para a noite deixaram de ser ricos e passaram a sentir fome. A seca de 1870 e 1915 no Nordeste foi responsável por mais de 500 mil de mortos nordestinos. E a gente aprendeu o que é fome. Lembra daqueles casos que vocês veem na televisão de crianças bebendo mijo de vaca, comendo dejetos na África? Agora imagine isso no mundo todo. Isso é horrível. Isso é difícil de dizer, irmãos, mas Deus está no controle dos desastres. Não significa que Ele se alegra com isso. Ele se alegra na dor, no desespero, mas Deus está até nisso controlando. E haverá um desastre muito maior quando chegar esse período da grande tribulação. Isso para purificar o mundo, porque estas pessoas que são rebeldes a Deus, elas estão se apossando desse mundo e querem fazer aqui a sua morada mesmo sem Deus, e Deus está arrancando isso delas da pior maneira. Está. Então, devemos estar alerta, irmãos, daquelas soluções financeiras para salvar o mundo. Não há proposta financeira em lugar algum que resolva isso. A fome não será o único juízo de Deus, mas isso nos lembra um padrão que ele tem desde número 26. No quarto cavaleiro, esse padrão será nos dito. Veja só, lá no final do versículo 8. A quarta parte da terra para matar, a espada pela fome com mortandade e por meio de feras da terra. Se vocês lerem Levítico capítulo 26, Deus promete maldição ao povo caso eles sejam infiéis. E é descrito exatamente esses castigos. E a fome, sabe o que Deus diz? Que as suas mulheres sentirão tanta fome que comerão os próprios filhos. Antes da queda de Jerusalém, era isso que as mulheres faziam. Antes de Nabucodonosor levar elas. É só vocês lerem lá os livros históricos do Antigo Testamento. E aí Ezequiel, ele pega esses termos, a espada, a peste, a besta fera e a fome, e fala como os 4 maus juízos de Deus. Então aqui João e Jesus Cristo está mostrando especificamente que é Deus que está punindo, e aqui é um padrão que ele já faz há muito tempo e ele tem alertado o seu povo. Deus está amaldiçoando este mundo. Pense nas consequências sociais acarretadas aqui, a retroalimentação da guerra pela escassez da comida. Se vocês voltarem lá no Antigo Testamento, 2 mulheres estão brigando porque num dia uma comeu um filho, as 2 comeram um filho de uma, e no outro esperava que a outra desse o seu filho para ser comido também. Olha só que absurdo. Mas é isso que a fome faz. A fome nos transforma em animais e faremos de tudo para sobreviver. Então,
essa falta de alimento vai retroalimentar já a guerra existente entre a própria humanidade pelos recursos escassos. A venda de coisas preciosas. Temos o exemplo do Egito, onde os próprios egípcios, com tanta fome, venderam bens, terra e a si mesmo, para que não morressem de fome. Agora imagine você como um escravo nos dias atuais. O que você pode se tornar? Além de um escravo de trabalho, você pode imaginar prostituição, tráfico de órgãos e a pior das coisas possíveis. Imagine agora o que a fome traz, uma insensibilidade mútua, tanto da pessoa que passa fome como da pessoa que esbanja. Tiago, onde temos crentes negando o salário e de irmãos passando necessidade, e há uma raiva, uma insensibilidade entre eles. Então, nesse período, uma insensibilidade de rachar o solo. Se hoje o mundo está insensível, nesse período ficará muito mais. E isso tudo é para purificar a terra. Deus está tirando o homem aquilo que ele mais tenta se apossar sem Deus. As pessoas querem o bem de Deus, mas não querem Deus. E Deus está mostrando que não dá para ter isso. Há propostas fantásticas para solucionar a pobreza no mundo e a desigualdade social. Quando vocês ouvirem essas propostas, lembrem da grande tribulação. Vamos voltar aqui para o texto. Algumas traduções agora descreverão esse quarto cavaleiro como um cavalo que está num cavalo amarelo, e outras verde. Lembra daqueles grupos que buscam conhecer todos os segredos ocultos da humanidade? Gosta muito desse texto para dizer que estamos enganados, dizendo que a cor desse cavalo não é amarelo, mas sim verde. Mas calma aí. A cor desse cavalo, na língua original, é uma cor entre, as mulheres vão me ajudar aí, o amarelo e o verde. É uma cor de defunto. Por quê? É para ressaltar o aspecto da própria morte. Este cavaleiro aqui é chamado de morte. É um defunto andante. É um zumbi. Pronto. Aqui capta bem. A cor do zumbi. A ideia da morte. Então, sendo acompanhada pelo inferno, pelo Hades, tenta expressar a rapidez que essas pessoas são mortas. Elas são assassinadas e jogadas no inferno, enquanto esse cavaleiro vai passando. Mas aqui, irmãos, a ideia desse cavaleiro da morte é um resumo de tudo que já aconteceu diante dos outros cavaleiros. Se vocês perceberem, temos a vinda do anticristo, a guerra e a escassez. Qual o resultado de tudo isso? Morte. Mas o pior de tudo aqui é o número. 1/4 da população da Terra. Hoje estamos em quase 8 bilhões, bem pertinho, se já não viramos 8 bilhões de pessoas. 1/4 é bem facinho. 2 bilhões de pessoas. É como uma bomba caísse na Índia e em mais alguns países. A Índia tem 1,5 bilhões de pessoas. É o país mais populoso do mundo. Na China, houve um terremoto em 1556, onde morreram, na verdade, 860 mil pessoas. Pau dos Ferros não tem nem 40 mil pessoas.
Imagine, 860 mil pessoas. É quase a população de Natal. Imagine Natal desaparecer num terremoto, de uma hora para outra. Agora imagine, se a China hoje, que tem quase a mesma população da Índia, desaparecesse num piscar de olhos. Fora o dilúvio, irmãos, não creio que houve algo tão mortal na humanidade, onde se morreu tanta gente, acontecerá já na tribulação. Mas não temas, ainda faltam 13 capítulos e meio de juízo de Deus. Esse período ainda não chegou, mas devemos conhecer o juízo purificador e alertar o mundo corruptor. É urgente fazermos o alerta, irmãos. É muito urgente fazermos o alerta às pessoas. Ninguém pode brincar com Deus. Ninguém. Deus não deixará esse mundo passar liso. É muito grave, irmãos, o que estamos vendo aqui. É o Deus que não pode mentir. E só no início da tribulação podemos ver países imensos de desaparecer. Olha só, a Covid que arrastou tantas pessoas no mundo todo já nos deixou assustados. Imagine isso. Não podemos, irmãos, deixar isso para amanhã. Precisamos ter urgência em avisar as pessoas. Precisamos ter muita urgência. Então, qual é a nossa conclusão? Estamos no Apocalipse? Não. No Apocalipse, referindo-se à grande tribulação? Ainda não. Mas já recebemos lampejos que virá esse momento. As pessoas podem até se questionar: bem, Deus prometeu isso já há quase 2000 e poucos anos atrás e ainda não aconteceu. E vocês querem maiores provas diante de tantos desastres acontecendo no mundo todo? Então, não percamos tempo. As pessoas precisam se dobrar diante desse Cordeiro que morreu, porque ele virá quebrar os céus. E quando ele vir, será tarde demais para muita gente. Assim como o cavaleiro da morte passará rapidamente, muita gente cairá no inferno, mas não por falta de aviso. Deus tenha misericórdia e nos ajude a alertar as pessoas. Eu quero finalizar com esse clima tenso, deixando a seguinte visão. Apesar de ser algo terrível, até pessoas que amamos estar diante da mira de Deus, mas lembre-se, Deus está prometendo o conserto que o mundo precisa. Apesar de ser triste, ser difícil, mas ainda assim é uma esperança. Esse foi o alvo do livro de Apocalipse, para que nós sejamos bem-aventurados, para que tenhamos alegria em Cristo, para que realmente desfrutemos de Deus. Mesmo diante de todo esse terror e tensão, ainda existe essa esperança, porque Deus está realmente consertando o mundo, defendendo sua honra e nos justiçando. Vamos orar. Senhor, difícil mensagem esta. Entramos
em meditação nesse período chamado a Grande Tribulação.